Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma mesa da Flip. Essa mesa chama uma cidade chamada Bom Conselho, que poderia ser traduzida como Good Advice. A gente queria agradecer as convidadas, a Kristen Houpanian, Sheila Hatch. Elas vão ser mediadas pela Branca Viana, que apresenta o podcast Maria Vai com as Outras, da revista Piauí. E eu queria só avisar que essa mesa tem o apoio do Submarino e fazer um agradecimento especial para o Consulado Geral do Canadá em São Paulo. Obrigada. Boa tarde. Tá alto. Boa tarde, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu tenho só 2 avisinhos antes. Um é que a mesa vai ser em inglês, toda em inglês, a mediação também. E outra é que vocês podem fazer pergunta atrás da cadeira da frente do vizinho de vocês. Tem um papelzinho. Então, vocês podem fazer pergunta, levanta a mão, que o pessoal pega, traz aqui para eu poder fazer pergunta para elas. Tá? Façam perguntas que a gente gosta. So now, switching into English. Agora, passando para o português, perdão, partindo para o inglês, só para apresentá-las, só de olhar para essas duas, parecem que elas têm muito em comum, porque as duas são mulheres, as duas são brancas, as duas são da América do Norte, a Sheila do Canadá e a Kirsten é dos Estados Unidos. Mas, na verdade, elas têm mais ou menos a mesma idade, eu diria, né, o adivinho. Mas, na verdade, são pessoas muito diferentes. Elas são escritoras muito diferentes, seus livros são muito diferentes. Assim, de primeira, você até pensaria que as duas lidam com questões de gênero. Então, isso seria uma coisa que as uniria. Mas, na verdade, o que elas lidam nos seus livros são questões mais universais. Na verdade, não de gêneros, apenas são mulheres e elas têm diferentes pontos de vista. Então, a Kristen Houpanian é americana. Esse livro dela é seu primeiro livro de histórias, esse aqui, traduzido já em português como Cat Person e Outros Contos, chamado Você Sabe Que Você Quer Isso, em inglês, You Know You Want This. São histórias com muito humor, às vezes humor negro, e muitas das suas histórias têm muita violência, tem um pouco de terror sobrenatural, o que eu achei bastante surpreendente, tendo lido Cat Person, pelo livro que ela é mais conhecida, e boa parte das histórias, às vezes, incomodam um pouco. Nós não conseguimos entender muito bem quando estamos lendo. É imediato, é como um choque quando você lê. Você tem que pensar nisso para tentar entender o que incomodou naquele livro. Você conhece o estado de espírito dos personagens, as emoções que eles têm, e eles ficam, às vezes, agindo de acordo com essas emoções. São coisas que nós normalmente não queremos pensar a respeito, como ressentimentos, inveja, ódio, desejo, luxúria, controle, ser controlado. E a Kristen se tornou conhecida quando a revista New Yorker publicou o conto chamado Cat Person, que eu acho que muitos aqui já leram. E Cat Person é sobre a relação de um homem e de uma mulher que se conhecem muito pouco e que começam a trocar mensagens, SMS, WhatsApp, etc. E depois de algumas semanas de troca de mensagens, eles se encontram, saem, e tudo dá errado dali em diante. Desde o primeiro beijo até a última linha da história, tudo dá muito errado. E foi publicado em 2017 na New Yorker, como eu falei, e foi publicado bem no meio da época do movimento chamado Me Too, né? O hashtag Me Too. Significa que ele foi, então, interpretado dentro desse contexto do Me Too, como parte do movimento Me Too. E essa é uma das leituras que você pode fazer dessa história, mas não é a única. E esse conto viralizou, uma coisa que raramente acontece com contos, né? Acho que nenhum conto viraliza, né? Eu acho que na verdade, a história mais acessada no site da New Yorker, né? Pelo menos foi o que nós ficamos sabendo. Então, a reação que eu vi aqui, dessa reação daquilo que nós lemos, foi que incomodou especialmente os homens
que ficam mais na defensiva quando você quer falar sobre o livro Cat Person, mas também incomodava as mulheres, o que a mim incluída, porque o que fez foi que me lembrou a mim e a outras mulheres de noites como essas, né? Muito semelhantes às que Margot passou nesse encontro horrível que ela teve, noites em que o sexo é ruim, que nada dá certo, que não tem, na verdade, nenhuma coerção, mas ao mesmo tempo você sente que você não tem escapatória, você não pode sair dali, você tem que seguir, você tem que fazer o sexo e sair dali o mais rápido possível. E você fica se sentindo, assim, fica com nojinho, né, depois. Então, vocês deveriam sair e comprar esse livro. Eu recomendo que você lê esse livro achando que vai tudo sobre política sexual ou outras histórias como Cat Person e Me Too e tudo mais. Você vai se surpreender, porque não é de forma alguma o que acontece. É muito difícil falar sobre as suas histórias sem dar um spoiler, né? Mas a gente vai tentar assim mesmo, não é mesmo? Agora, a Sheila é canadense, ela vive em Toronto, e esse é o livro dela, chamado Maternidade, Motherhood em inglês, e é o seu 8º livro. É o segundo em que a narradora também se chama Sheila, mesmo nome que a autora. O outro é chamado How Should a Person Be? Ainda não foi traduzido para o português, mas numa tradução livre poderia ser Como Deve Ser uma Pessoa, Como Deve Ser um Adulto, numa tradução livre. Mas nem todos os livros dela seguem essa coisa de autoficção. Ela tem um romance histórico baseado em personagens reais. Ela também escreveu um livro de contos que são um pouco de contos de fada ou fábulas, uma coisa assim, com histórias de imaginário fantástico e também uma peça. E o livro Maternidade, a tradução é excelente, pela Julia Debassi, uma tradução muito boa em português, e ela lida com uma coisa que poucas vezes a gente vê na literatura, que não é exatamente a maternidade como o título do livro, mas a decisão de se tornar ou não mãe. Nós lemos muito sobre a própria maternidade, né? Para o bem ou para o mal, mas a gente não lê muito sobre como que você vai tomar essa decisão de se tornar ou não uma mãe. Há um momento no livro em que o narrador diz que todos os seus amigos engravidaram no mesmo verão, no mesmo agosto. Aí todo mundo fica pensando, o que aconteceu para todas engravidarem assim em agosto? E o livro tem a ver com o corpo da mulher. Alguns dos capítulos são chamados ovulando, sangrando, TPM. E a mãe e a avó da narradora são personagens importantes também, até mais importantes na decisão dela de ser ou não mãe do que o próprio namorado, que seria o potencial pai da criança. O que eu fiquei pensando ao ler esse livro é que boa parte das mulheres, e eu inclusive, normalmente entra na maternidade sem pensar muito a respeito, né? Como a narradora para e pensa. Assim se torna como parte regular da sua vida adulta. Quando você se torna adulto, especialmente se você é uma mulher heterossexual, você casa, tem filhos, etc., essa é a vida. E a personagem, a Sheila, faz exatamente o oposto. Ela fica pensando cada detalhe, ela pensa em cada detalhe de se tornar mãe. E é por isso que o livro é tão interessante. Então, vou começar com a Sheila, a sua narradora. Usa uns métodos, digamos, um pouco ortodoxos para tomar essa grande decisão. Ela conversa com médiums, ela vai para uma pessoa que faz carta de tarô, né, bota cartas, ela consulta seus sonhos e ela usa o I Ching, né, o livro chinês de adivinhação, né, o I Ching, através de um método que ela inventou. Ela joga as moedas e depois ela faz a pergunta ao oráculo, as moedas, e as moedas só podem responder sim ou não. Mas as perguntas se tornam cada vez mais elaboradas. Ela faz as perguntas ao oráculo, por exemplo, se ela está possuída por um demônio, e ela pergunta se a felicidade é o oposto do desespero, e a resposta a moeda responde sim ou não. Ela também pergunta se o namorado pensa que o peito dela é muito pequeno, e se ela realmente se ele queria uma namorada com mais peitos, e as moedas vão responder sim ou não. Então também é um livro com muito humor. Então eu quero saber do seguinte, por que você usa as moedas do I Ching, e como você incorpora isso na sua escrita, e explicar um pouco qual é esse processo, como você fez em seus livros. Então,
Há essas passagens no livro onde a narradora faz as perguntas para o Xing e joga as 3 moedas. Se for 2 ou 3, pode ser sim ou não, se for cara ou coroa, né? Aí as perguntas, como você falou, se tornam cada vez mais elaboradas e tomam todas as direções. E a razão pela qual eu comecei a escrever dessa forma foi porque na época que eu comecei a escrever esse livro, eu tinha acabado de escrever How Should a Person Be? Como deve ser um adulto. E eu escrevi isso conversando com amigos. Então eu saí com a minha melhor amiga Margot e aí eu pegava parte daquela conversa e transcrevia. Eu ficava muito interessada na coisa do diálogo, em ter uma outra pessoa para reagir comigo. E quando eu comecei a escrever maternidade, essa pergunta de ter ou não filho, era uma questão me preocupava. Ia ser um livro de não ficção, eu ia entrevistar mulheres que tiveram filhos, outras que não tiveram, pessoas que não conseguiam decidir, porque eu mesma queria ver quais eram os diferentes futuros possíveis. Eu precisava entrevistar pessoas para poder saber o que eu queria fazer, se eu queria ou não ter um filho. Mas rapidamente nesse processo eu comecei a me dar conta de que eu não ia conseguir a minha resposta ao entrevistar outras pessoas. Então, eu meio que me isolei no meu quarto, como alguns escritores fazem, mas eu ainda assim queria ter um diálogo, eu queria ter uma conversa com alguém além de mim mesmo. Portanto, as moedas, originalmente, eram só uma forma de escrever com um parceiro, né? Uma conversa. E os sims e não são tão surpreendentes. Eu escrevi assim durante 1 ano ou 2, aí, aproximadamente, e eu comecei a ver que ampliava a minha maneira de pensar. Porque quando você pensa sobre uma coisa, você às vezes fica partindo de certas premissas e segue as premissas que você sempre fez. Então eu fazia perguntas nas moedas, achando que eu ia ter um sim ou um não, de acordo com como a minha mente naturalmente seguia. E eu sempre me surpreendia com as respostas e me levava a outras direções distintas. Então, de uma certa maneira, me abria a cabeça para essas questões. Como você falou, as moedas também dão um pouco de humor mesmo. Elas têm aquela voz assim, aquela ideia de alguma coisa autoritária, né? Uma voz muito forte, mas também é capicioso e é maldoso, assim, como se fosse Deus, né? Deus também é um pouco assim capicioso, não é mesmo? Então, essa autoridade que o personagem que eu estava buscando, mas era uma autoridade que me surpreendia. E você realmente você respeitava as respostas das moedas, são as respostas reais. Sim. Todo esse questionamento com moedas, com tarô e sonhos, me deu a impressão de uma certa solidão na, na sua personagem, Sheila, que era uma decisão muito solitária, apesar de ser uma decisão basicamente pela humanidade, né, que deveria ser compartilhada, mas não é, parece ser. Ela está ali sozinha tentando responder essa pergunta. É o caso, você acha? Eu queria que fosse um romance filosófico. Apesar de haver esse diálogo, eu não queria que ela parecesse estar lutando sozinha. Eu tinha essa imagem de Jacó e o anjo. E para mim, lidar com essa pergunta era como Jacó na beira do rio, à noite, sozinho, tendo que lutar contra essas criaturas. E ele não sabe se é um anjo, se é um demônio. Ela não sabe se essa pergunta é um anjo ou um demônio. E ter que responder uma pergunta, será que eu quero um filho ou não? Para aqueles que têm e se fazem essa pergunta, você não sabe se essa pergunta é o diabo ou um anjo, se vai levar você a coisas melhores ou separações da humanidade só por fazer essa pergunta, ou se talvez vá levá-lo a usar um outro lugar. Eu achava que o personagem parecia querer ter a sua própria resposta, querer chegar à resposta que ela queria. E a solidão, porque todos nós temos a resposta dada. É claro que você vai ter um filho, mas se você se afastar dessa resposta e tentar encontrar sua própria resposta, há tanta coisa que você tem que desligar em você, tantas vozes que você tem que apagar. E fechar todas essas vozes, apagar essas vozes, acaba levando você a esse lugar muito privado e solitário. A primeira história a primeira história chamada Bad Boy, é Seu Safadinho em português. É uma história muito violenta, Kirsten, provavelmente uma das histórias mais violentas. E você não descreve realmente a violência de uma maneira gráfica, mas nós sabemos que a violência está lá, nós sabemos que há um pouco de sadismo, que há uma perversão erótica.
pode haver até necrofilia, não tenho certeza, mas me pareceu que sim, foi a conclusão, pelo menos foi assim que eu interpretei. Então, é um tanto quanto chocante. Você escolheu esse conto só para tornar claro às pessoas que já tinham lido Cat Person que não é isso que você vai ter no seu livro? Não, eu diria que, na verdade, há uma resposta definitiva para isso, que Bad Boy, ou Seu Safadinho, foi a primeira história na coleção antes mesmo de publicar Cat Person. Então foi a primeira em ordem cronológica, não foi a primeira em termos assim, olha, é isso que você vai ter quando você ler o meu livro. Mas, na verdade, eu acho que teve um posicionamento importante, uma vez que é uma história que vai rapidamente passar do mundo do que é cotidiano, do mudando, enfim, encontros amorosos. Começa com esse casal que brigou e ele está ali reclamando. Então começa de uma forma um espaço mundano como Cat Person, e depois a coisa desvia, como você falou, para essa coisa muito mais obscura. E era muito importante para mim, quando eu estava montando a minha coletânea, que as pessoas soubessem de cara que eles estavam numa coletânea em que as coisas poderiam variar muito rapidamente, onde qualquer coisa podia acontecer. E eu senti que essa história, no meu microcosmo, era um presságio do restante da minha coletânea, enfim, passando dramaticamente de um espaço para o outro. E, no final das contas, o que eu queria, tanto ali e também na coletânea como um todo, era ter esses elementos de horror que pudessem refletir e permitir às pessoas ver essas coisas mais mundanas, mas de uma maneira um pouco mais escura, mais de terror. E uma vez que Cat Person viralizou, eu sabia de cara que eu havia escrito um livro que talvez não era exatamente o que você esperaria. E aí eu vi, bom, eu poderia tentar esconder isso, as pessoas na metade do caminho iam entender o que era meu livro. Dizer, olha, bom, eu poderia dizer de cara, olha só, é isso que é meu livro, e deixar que as pessoas tomassem a própria decisão. Talvez, se você pudesse fazer a sua leitura, vai ler um trecho, né? É um trecho da história chamado Biter. Só para dar uma ideia, que é a mordedora, né? A que morde, aquela que morde. Só para dar uma ideia do que você lê. Então, eu acho que eu vou tornar claro que isso não é de necrofilia, tá? Isso aqui é uma coisa mais calma, é uma história que eu li quando os meus pais estavam na plateia. Então, é uma coisa mais tranquila, uma censura. Enfim, mas ainda assim tem umas coisas mais. Enfim, isso não diz muito, né? Porque é uma história de uma mulher chamada Ellie, que desde que ela era muito jovem, ela teve uma compulsão por morder as pessoas de uma forma semissexual. Mas ela sempre reprimia esse desejo desde criança, aprendendo que era errado e inaceitável morder as pessoas. Então, aqui nesse trecho muito curtinho que eu vou ler, ela está fantasiando sobre a possibilidade de morder um dos seus colegas de trabalho. Imagina, fim de tarde, depois das 5, já escureceu, escritório vazio. Todo mundo foi embora, menos Corey e Ellie. Corey está colocando papel na máquina de xerox quando a Ellie entra na sala. Ela fica em pé atrás dele, mais perto do que deveria. Ele pensa que sabe o que vai acontecer. Ele endurece o corpo, se preparando para rejeitá-la educadamente, não por respeito ao ambiente de trabalho, mas porque ele já está ficando com a Raquel, do Recursos Humanos. Ellie, ele começa num tom de desculpa, aí ela agarra o seu antebraço e leva em direção à boca. O rosto bonito de Corey se contorce, primeiro de susto, depois dor. Para com isso, Ellie, ele grita, mas ninguém escuta. Os tendões do seu braço deslizam e estalam sob os dentes de Ellie. E, por fim, Corey reúne suas forças e joga ela longe. Ela cambaleia para trás, bate naquelas pilhas de papel xerocado e escorrega até o chão. Corey olha para ela, horrorizado, segurando o braço cheio de sangue. Ele fica esperando uma explicação, mas ela não diz nada. Pelo contrário, ela se levanta calmamente, ajeita a saia e limpa o sangue da boca antes de sair da sala. O que o Corey faz? É claro que ele poderia correr direto para Recursos Humanos e dizer: ele me mordeu. Mas, no fim das contas, aquilo era uma empresa e não um jardim de infância. Aquela conversa inteira ia ser ridícula.
Ellie, você mordeu Corey? Eles iam perguntar. E a Ellie ia levantar a sobrancelha e dizer, eu? Não, que pergunta estranha. Se a equipe de recursos humanos insistisse e dissesse, Ellie, essa é uma acusação séria. Tudo que a Ellie precisaria dizer é seriamente maluca. É claro que eu não mordi o gerente. E não sei por que ele está dizendo uma coisa dessa. Na verdade, eram grandes as chances de Corey acabar não dizendo nada. Ela ia passar no tempo na sala da copiadora, refletindo a situação. E aí, no dia seguinte, ele ia decidir que seria mais fácil fingir que nada aconteceu. Ele iria trabalhar de camisa de manga comprida para cobrir a ferida no braço, a pequena meia-lua que ela tinha feito com os dentes. E aí parte do cérebro de Corey ficaria encarregada de monitorar exatamente onde estava Ellie. Ela pegaria encarando-a nas reuniões e nas festas da empresa, ele estaria sempre mudando de lugar, tentando ficar o mais longe possível dela. De certa forma, seria como se estivessem sempre dançando, mesmo se ele nunca mais falasse com ela. Meses depois, quando ninguém estivesse olhando, ela lançaria um sorrisinho e estalaria um maxilar na direção a ele. E ele ficaria pálido como um fantasma e sairia correndo da sala. Ele lembraria dela pelo resto da vida. Eles estariam ligados pelos fios brilhosos do seu medo. E esse que é a censura livre, né, que você está dizendo. Uma coisa que me chamou a atenção na sua personagem feminina é que elas são assim meio perversas. As mais boazinhas são perversas e muitas são muito jovens, né? Você fala muito sobre a maldade, né, o mal, ou o poder, na verdade, que alguma coisa que empodera meninas muito jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes e mulheres jovens de uma maneira geral. Histórias como Night Runners, por exemplo, que é Corredores Noturnos, que se passa na África, numa escola, e há esse homem branco que está ensinando, e essas meninas, acho que no 6º ano, por aí, devem ter 11, 12 anos, e elas fazem um bullying. Ele acaba fugindo da África, esse professor. Então você acha, é muito raro, né, a gente ler sobre esse tipo de maldade e poder perverso que mulheres podem ter, especialmente mulheres jovens, e na literatura, né, especialmente se elas não são punidas por isso, né, porque quando você tem meninas mais, elas geralmente são punidas por isso ou aprendem uma lição e se tornam boazinhas. Não é o caso, né? Você acha que isso é um poder que as mulheres têm e que elas perdem, talvez, na vida, à medida que envelhecem ou não? Bom, com certeza mulheres têm poder. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, estamos continuamente tentando entender exatamente quanto poder nós temos e quando é possível usar esse poder. Fiquei mencionada a literatura, porque com certeza essa ideia da adolescente que de repente se torna poderosa demais, é como, assim, sem dúvida, sempre aquela ideia de a Carrie, né? A Carrie é estranha, que de repente é tão intensa que, sabe, as coisas explodem dos seus olhos. Esse tipo de poder, eu acho que nós temos muitas formas de nos referirmos a esse poder, até mesmo demonizar e nos desculparmos por esse, numa certa cultura, né? Mas não sem serem punidas por isso. E as mulheres, nas minhas histórias, elas têm impulsos, elas têm desejos que muitas vezes machucam. Eu acho que uma das coisas que mais me interessa é eu acho que todos querem poder. Eu acho que isso é um desejo humano básico, é ter a capacidade de controlar suas circunstâncias ou controlar as pessoas à sua volta. E parte de crescer é aprender quando você pode fazer isso e quando você não pode exercer esse poder. E quando isso pode ser seguro exercer o seu poder, mas às vezes a coisa pode explodir na tua cara. E uma das razões pelas quais o meu personagem favorito é a Ellie, justamente dessa história de aquela que mordia. Ela tem problemas com isso. Ela sabe que ela tem esse desejo, é errado morder as pessoas, o que eu faço? E toda a história é ela pensando esse processo. E de uma tal maneira que, para mim, é onde, se a gente vai, enfim, fazer um juízo ético dos personagens, são esses desejos, né? Muitas vezes os desejos estão fora do que é certo e o que é errado. E, assim, quando você entra no mundo é quando você aprende a lidar, especialmente as adolescentes, ouvem muitas histórias sobre o poder que elas têm, como que é certo e errado usar, e muitos dos personagens, como a Margot, vão oscilar rapidamente entre
se sentir muito poderosa e sem poder algum. E é muito difícil achar um meio termo. E eu acho que todas as personagens, de uma maneira ou de outra, estão tentando descobrir como elas são. Algumas até têm poderes supernaturais, né? Mas não vamos querer dar um spoiler, não. Vamos porque Sheila, como eu falei no seu livro, pelo menos eu achei que a mãe e a avó da narradora são muito importantes na sua decisão de se tornar mãe. Até mais importante que o namorado, que o namorado diz, ok, se você quiser um filho, ok, se não quiser, tudo bem também. Ele já tem um filho de uma relação anterior. E, nesse sentido, ela se sente muito sozinha mesmo. Mas depois tem a mãe e a avó. E você também vai ler uma passagem que ilustra isso, né? Eu acho. Bom, isso é no início do livro. Então, vamos lá. Minha mãe chorou por 40 dias e 40 noites. Desde que a conheço como alguém que chora. Eu pensava que quando eu crescesse eu seria um tipo de mulher diferente, que eu não iria chorar e que resolveria esse problema do choro dela. Ela nunca pôde me contar qual era o problema, a não ser dizer, estou cansada. Será possível que ela estivesse sempre cansada? Eu me perguntava quando eu era pequena, será que ela não sabe que ela está infeliz? Eu achava que a pior coisa do mundo era ser infeliz e sem saber. Conforme eu fui crescendo, passei a procurar obsessivamente por sinais de infelicidade em mim mesma. Então, eu também me tornei infeliz. Eu cresci cheia de lágrimas. Durante toda a minha infância, eu sentia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu investigava cada gesto meu, cada palavra, a forma como eu sentava numa cadeira. O que eu estava fazendo para fazer minha mãe chorar? Uma criança pensa que ela é o motivo até da existência das estrelas. Então é claro que o choro da minha mãe era culpa minha. Por que eu havia nascido para fazê-la sofrer? Como eu havia causado, eu queria tirar essa dor dela. Mas eu era muito pequena, eu não sabia nem escrever meu próprio nome. E saber tão pouco, como que eu poderia ter entendido alguma coisa sobre o sofrimento dela? Eu continuo sem entender. Nenhuma criança, por sua própria vontade, pode tirar uma mãe do sofrimento dela. Já adulta, eu fico ocupada escrevendo. A minha mãe muitas vezes diz, você é livre. Talvez eu seja. Eu posso fazer o que eu quiser, então vou fazê-la parar de chorar. Assim que eu terminar de escrever essa história, nenhum de nós vai chorar de novo. Esse é um livro para evitar lágrimas futuras, para evitar que eu e minha mãe choremos. Se depois de tê-lo, minha mãe parar de chorar, podemos dizer que foi um livro bem sucedido. Eu sei que não é o trabalho de uma criança impedir que a mãe chore, mas eu não sou mais criança, eu sou escritora. A transformação pela qual passo de criança para escritora me deu poderes. Eu quero dizer, poderes mágicos não estão longe das minhas capacidades. Se eu for uma escritora boa bastante, talvez eu possa fazê-la parar de chorar. Talvez eu consiga entender por que ela está chorando e por que eu também choro. E minhas palavras possam nos curar. Será que se eu prestar atenção à tristeza da minha mãe, será que dá alma à minha mãe? Se eu prestar atenção à sua infelicidade, se eu colocar em palavras, se eu transformar isso e tornar isso uma coisa nova, será que eu posso ser como o alquimista, vou transformar chumbo em ouro? Se eu vender esse livro, eu vou ter esse ouro. Esse é um tipo de alquimia. Os filósofos queriam transformar a matéria escura em ouro, e eu quero transformar a tristeza da minha mãe em ouro. Quando o ouro entra, eu terei ouro na minha mão, eu vou dar a ela dizendo, aqui está a sua tristeza transformada em ouro. Então, o livro é sobre a decisão da maternidade, como também sobre ser uma filha e ser uma neta e aprender como lidar com essas relações. Então, quais são os papéis da mãe e da avó? E a decisão da narradora e na vida parecem que vão em direções opostas. Bem, a mãe, a avó, a mãe da mãe passou por Auschwitz e saiu do campo de extermínio, e a família são judeus húngaros, como a minha família. A tristeza da mãe tem a ver com quando a experiência da mãe dela, e a filha sente o que devo à minha mãe e o que devo à minha avó, que passou por coisas inimagináveis para mim e que são tão maiores do que qualquer coisa que eu vou
vivenciar. Eu devo continuar a linhagem familiar. A avó já faleceu, mas basta escrever um livro para resolver a tristeza. Ela se sente como algo foi depositado no colo dela. É interessante que eu fazia essa pesquisa sobre netos de sobreviventes do Holocausto e dizem que é a terceira geração que tende a lidar com a dor de qualquer trauma realmente e qualquer coisa tão terrível, porque a pessoa que passa por isso não consegue lidar com a experiência. Os filhos estão muito próximos, mas às vezes são os netos. Eu li essa pesquisa quando eu chegava no final do livro, eu senti, é muito estranho isso, mas então ela sente que tem que fazer algo, ela tem uma tarefa e não sabe qual é a tarefa dela, mas tem a ver com a mãe e a avó. E também, como na minha vida semelhante à narradora, a mãe trabalhava e estava muito mais interessada em trabalhar como médica do que em ser mãe. Então, a narradora pergunta o que significa ser mãe? Basta ou é só ver o que você via sua mãe fazer? Eu via minha mãe gastando o tempo inteiro trabalhando com os seus artigos, lendo na cama e as canetas marcando. Eu faço a mesma coisa. Eu também sou mãe. A imitação do que nós vemos a mãe fazer é uma espécie de maternidade, mas ela seria uma mãe ou não? Porque a mãe está deprimida, como você acaba de ler, a mãe chorava o tempo inteiro, estava concentrada na carreira, então você tem a avó e tem que continuar a linhagem familiar por causa da experiência da avó, mas a mãe não queria ser mãe, ou nem gostava, aparentemente, nem gostava. Então, ela vai em duas direções opostas. Sim, e a questão se aquela geração da mãe tinha menos escolha ainda. Então, essa mãe teria tido filhos se ela tivesse a escolha. Então, em vez de ter a expectativa de que, claro que você tem filhos, então ela também pensa em relação a essa questão como o dever dela, porque não houve mulheres antes dela que estiveram na posição onde poderiam fazer essa pergunta. É a primeira geração de mulheres que podem fazer essa pergunta, porque era esperado que você teria filhos. Ninguém entraria, seria muito radical, você teria que se separar para fazer essa escolha. Então, é como você se sente também? Como sua avó e sua mãe? Eu não tenho certeza sobre elas, mas é interessante que eu escrevia o livro e procurava outros livros, outros casos de literatura, filosofia, onde essa questão tivesse sido enfrentada. Eu não encontrava nada. Algum momento tão novo na história humana, que é uma escolha tão livre, pelo menos eu achava que era, pelo menos. Minha amiga que fez a capa da edição em português, ela é artista, Leanne Shafton, que fez essas capas lindas, e ela leu o livro, ela disse, se os homens pudessem ter filhos, essa pergunta, se ter ou não filhos, teria sido a pergunta central da filosofia, quando Platão, tudo com Platão, inclusive todos os livros seriam sobre isso, mas não é o caso, então. Se fosse a decisão deles, dos homens, faz sentido. Mas nós temos a pergunta da plateia. Mas eu vejo crueldade nos seus personagens, onde não são cruéis, são genuínos. Se é difícil retratar mulheres genuínas e por quê? Podem ter razão, talvez. Ele disse isso, eu estou entendendo, sim. Genuínas, eu acho que minhas personagens, homens e mulheres, começam com uma sensação muito real. Espero que seja genuína, algo pessoal para mim. Mas muitas vezes a situação em que ficam são muito extremas. Então, devido àquelas situações, são levados a buscar aprofundar as partes mais obscuras. Então, eu acho que eu tenho um lugar especial no coração pelos meus personagens. Alguns cometem assassinatos, acabam em lugares que são muito escuros, mas eu quero que meu leitor sente que
mesmo que você fizesse a mesma escolha dos personagens, que algum fragmento deles podemos identificar com isso, é algo que permite se ligar a eles. Eu acho que ler o conto, onde você pode apontar de longe e dizer essa pessoa é péssima, é uma experiência péssima, as experiências mais intensas, onde você se sente refletido, você diz, puxa, eu não gosto disso, mas ainda se sente familiar. Então, para mim, ler esse tipo de personagens e escrevê-los, eu não conheço outra maneira de fazer. Eu acho que assistir a reação dos outros e a maneira que as pessoas conversam sobre as personagens femininas e a linguagem do juízo, às vezes, me surpreende, ou que haja uma ideia de que, ao escrever um personagem, eu estou endossando algum comportamento ou criticá-lo. Aqui, essa coisa existe, pronto, é um fragmento da humanidade que talvez não seja ideal, mas é real mesmo assim. Eu acho que é uma das coisas que nos incomoda enquanto leitores de uma maneira boa, que nos vemos refletidos nos personagens e nem sempre são bonitos e simpáticos. Eu devo dizer que os homens não são exatamente recomendáveis, não apenas as mulheres. Normalmente, as mulheres não são retratadas assim na literatura. Então, a pergunta para você da plateia e diz, eu li Maternidade, como as pessoas devem ser ao mesmo tempo. E temas recorrentes, lugares e ideias. Por exemplo, você estava revisitando o que você escreveu em como a pessoa deveria ser, mas eu tive a mesma impressão como o envelhecimento da mesma personagem. Você volta ao seu trabalho para ver o quanto você mudou e há outros planos para continuar em autoficção. Não, eu não volto para revisitar. O que a pessoa, how should a person be? A personagem, how should a person be? A personagem na Maternidade não tem nome, mas é uma pessoa muito semelhante à personagem em How Should a Person Be, uma escritora que vive em Toronto, em How Should a Person Be, tinha 20 e poucos anos, e na Maternidade 30 e poucos anos. São os únicos 2 livros que escrevi nesse formato. E o motivo que eu escrevi How Should a Person Be nesse formato é porque eu estava muito interessada na reality TV, quando eu comecei a escrever esse programa que chamava-se The Hills, não sei se tem aqui no Brasil, The Hills, um seriado. São essas mulheres jovens muito superficiais em Los Angeles, é muito trivial, mas eu adorava aquele programa porque você nunca tinha os seus nomes, mas você não sabia se elas eram elas próprias ou estavam se representando, ou estavam representando os cenários dados a elas. Eu pensava em 2006, quando comecei a escrever esse livro, eu queria escrever naquela maneira, onde Margot, minha amiga e eu seríamos as personagens, eu poderia me representar na vida real. Então, criei esses cenários para nós, como um diretor de um programa de reality TV, cria cenários e depois vivencia, escreve sobre a pergunta que o livro levanta, How Should a Person Be? Era uma pergunta que eu me fazia quando havia terminado recentemente um casamento mal concebido, estava perdido no mundo, eu não sabia o que era sim e não sabia como ser uma pessoa boa. Eu tentava fazer essa pergunta nesse livro e de produzir uma resposta que eu poderia me responder por ela e por meus amigos, porque eu nunca havia escrito sobre pessoas reais, achava algo injusto ao escrever sobre um universo moral onde os personagens têm seu próprio como a pessoa, seu mapa moral. Minha amiga iria redigir e voltaria depois para dizer a maneira que sua personagem pede desculpas, a minha personagem, ela foi perdoada. Nunca funciona assim. São desculpas péssimas. E me ensinou algo. Você estava reescrevendo. Eu reescrevi assim depois disso. Quando eu escrevi Maternidade, me parecia como da mesma maneira do outro livro. Eu tinha uma pergunta que eu tinha que responder. Essa pergunta de ter ou não um filho.
o que significava não ter um filho e como podemos lidar com não ter um filho. Então, a liberdade que descobri em How Should a Person Be, que o livro que escrevo agora não é como nenhum dos dois anteriores. E no final a decisão, ou seja, biologia ela quer escrever o livro até já não poder ter um filho. Você já não pode ter um filho biológico. A questão do livro ser como uma balsa que leva ao outro lado do rio sem ter o filho, mas a balsa pode se desmontar antes de chegar. E tem a ver com a questão do tempo. Você fala sobre a alma do tempo. Explique isso a tempo concreto, por exemplo, a vida reprodutiva da sua personagem, também o ciclo menstrual como tempo no livro, como fala também da alma do tempo. Eu não sei se entendi. O que é isso de alma do tempo? Explique para mim. Eu pensei, eu tive a alma do tempo. Eu acho que significa que os problemas de uma geração, o problema da avó, nós achamos que os problemas que nós temos têm que ser resolvidos por nós, neste momento atual, nas nossas vidas, mas o tempo propriamente tem outra linha do tempo do que nossas vidas mortais. Então, o problema da avó pode ser um problema resolvido numa geração futura. Pode não ser que o problema que nós temos hoje sejam resolvidos dentro da nossa vida, que o tempo pode, o problema pode habitar gerações futuras e muitos corpos. Nós somos impacientes para resolver nossos problemas, mas isso é muito egoísta, uma ideia muito egoísta do tempo, que eu só tenho que ter até o final da vida, ou então a avó só tinha até o final da vida dela. Mas essas coisas continuam. Então, a alma do tempo é uma maneira de dizer essa ideia. Eu acho que é isso que ela tenta fazer no livro. Ela tenta resolver os problemas da mãe e da avó dentro da vida dela. Ela pergunta sobre o título do livro, deve ser chamado A Alma do Tempo. Sim. Ela diz, não é um título ótimo. Ela diz, significa que tenho que ter um título ruim. E a moeda diz sim. Eu tive essa pergunta, deve chamar A Alma do Tempo, mas eu pensei, tudo bem, o título pode ser algo fora do próprio livro. A moeda respondeu. Então, vamos falar um pouco sobre Cat Person. Seu conto, eu não tenho certeza quantas pessoas já leram Cat Person. Levantem as mãos para ter uma ideia. Metade. Então, um dos temas de Cat Person são relacionamentos na era eletrônica, digitais, através de mensagens de textos, que é o caso desses dois personagens. Margot, que é uma mulher jovem, 20 anos, ela conhece esse não tão mais velho, cuja idade ela não sabe que é mais velho do que ela, mas ela não tem ideia. Ela é muito jovem para adivinhar a idade dele. Quando você tem 20, você não sabe quantos anos tem uma pessoa com 20. Ele tem 34, se conhecem, trocam números e começam a mandar mensagens de texto. E as expectativas aumentam nos textos. Então, eu quero saber o papel das mensagens de texto e o fracasso final do relacionamento, se é que há um relacionamento. Então, é interessante ouvindo pessoas discutindo o conto. Conta muitos quando as pessoas decidem que as coisas saíram errado. Existe uma parte que está nas mensagens. Eu não concebi como a condenação da tecnologia, mas eu entendo como pode ser lido assim. Se conhecem pessoalmente, mas há um período longo de estão flertando e cortejando via textos. Eu acho que isso para Margot, e que muitas vezes acontece na vida real, é que já que ela só tem esses fragmentos de evidências de quem ele é
esses pequenos fragmentos de piadinhas e referências, dá a ela muito espaço para imaginar a pessoa do outro lado daquela conversa, sem necessariamente ter o peso total da pessoa dele. Então, eu acho que muitas vezes acontece para todos, mas particularmente para alguém com a imaginação fértil e tem orgulho de conseguir ler os outros, ela constrói uma ideia de um cara e quando ela conhece pessoalmente, há essa colisão interessante entre as pessoas que ela imaginou e quem ela quer que ele seja. E isso faz parte também da pessoa que ele tentava sugerir que ele era realmente. E também a realidade dele. E ao longo da noite, você observa quando se esfregam e ela continuamente avalia e tenta decifrar quem é esse cara, o que eu imaginava dele é real e o que não é real. Eu penso que é uma dinâmica que eu acho que totalmente, se você conhece alguém numa festa e dão o telefone, você conversou no telefone, você pode fazer a mesma coisa. Você pode inventar, exatamente, inventar a pessoa. Não é novíssimo, então, mas eu acho que a intensidade disso, a rapidez, esse tipo de flerte via texto é prazeroso. Acho que nós conhecemos, mas pode dar uma falsa sensação de segurança, de conhecer a pessoa, que pode levar a uma leitura errônea. Ele constrói uma narrativa de quem ela é também, não é unilateral. E quando se conhece, a química não funciona, mas ela segue porque ela insiste, porque tem essa ideia forte de quem ele é realmente. Eu acho que vale também, quando você pensa bem, quem pode dizer, se estivéssemos escrevendo cartas, você diria a pessoa na carta que é ou não é a pessoa real? E a pessoa na sua frente é a pessoa real? Você pode dizer, sim, a pessoa que pode fazer 20 piadas por texto tem a capacidade de ter um senso de humor. Eu acho que um era falso e o outro real. E ela não sabe que é real. Essa ansiedade aumenta ao longo do conto. Ela não sabe quando parar também. Ela sabe que vai sair errado. A química não funcionou. Ela se convence, ela tem essa realização e se dá conta e volta e se critica por ser superficial e pensar assim, quando eu deveria conhecê-lo melhor, se tivesse mais tempo. Eu fiquei curiosa, a reação dos leitores, como também os críticos, quando leram o livro, quando sai o conto, aliás, no New York, e quando leram, porque o livro foi lançado em 2019, então quando leram o conto na sequência, porque quando eu li a segunda vez e a terceira vez, e depois no livro eu li de maneira diferente, e claro que sabia que iria acontecer, como um conto de horror, porque tem essa menina, uma mulher jovem, um cara muito mais velho, ela não conhece bem, entra no carro dele, ela não tem carro, e depois vão saindo para um lugar meio remoto, uma casa vazia, pode ou não ter gatos, é como uma história de horror e você está lendo, não faça isso, você fica querendo dizer a ela, não faça isso, não entre no carro, não vai para a casa dele, ou as pessoas reagiram assim, sim, eu achei um leitor, quando o conto foi lançado, é como um filme de horror, um filme de terror, não entre na casa, ela continua entrando na casa, e sim, no contexto, eu acho que você pode ver que o terror, a estrutura do terror está no resto do conto. Então, acho que é muito mais visível no contexto da coletânea do que quando as pessoas leram um conto sozinho. Mas era uma das minhas metas, era de ter essa sensação de horror e medo e terror que é natural encontrar nas páginas onde um conto, onde alguém mata ou morde alguém, do que ligar isso a um programa, um encontro digital que poderia parecer menos sério. Se eu poderia, eu queria, uma das coisas que vale para programas marcados pela internet, e sendo uma mulher no mundo, que a sensação é muito maior do que as circunstâncias que inspira. Então, eu acho que a reação a Cat Person, que as pessoas tiveram essa sensação de sentir esse terror, é difícil explicar porque
gratificante entre estrutura e emoção. Sente horripilante, horrível, algo que você pode dizer, mesmo que você diga, é apenas um programa que marcou com pessoas. Eu acho que sente ruim para ambas personagens. Você pode ler e você sente pena dele e dela também. Realmente é interessante. Eu acho que quando os homens reagiram ao conto, era uma grande gama e parece importante. Se você é um homem lendo esse conto e você a sensação que isso é horripilante, eu detesto a ideia que eu poderia ter dormido com alguém que sentisse assim, é totalmente legítimo. Claro que você reagiria assim, mas a pergunta de o que fazer com esse desconforto é uma questão aberta que varia muito. As pessoas, alguns homens leram e disseram exatamente isso e outros e voltam para fora. Ela errou, ela deveria ter dito algo, porque é a culpa dela que eu fico desconfortável. É a culpa dele que o conto me deixa desconfortável. Eu acho que o desconforto existe e disponível. Robert e Margot também. Talvez devêssemos explicar porque qual é o desconforto. Sim, então, desculpem. Então, essencialmente, Margot, essa jovem, está indo nesse encontro que está indo cada vez pior. Ela começa a sentir, eu não sei se quero estar aqui, ele é um babaca, um pouco desajeitado, está saindo pessimamente, mas ela quer que saia bem. Tanto é que ela insiste no encontro, ele avançando e até avança pelo lado dela. Há um momento onde ele está em casa, estão em cama e vão fazer sexo. Ela diz, eu não quero fazer isso. Fisicamente, eu me sinto mal na ideia de passar por isso, mas ela não descobre como dizer isso. E o motivo que ela não consegue dizer, porque que ela toma a decisão de passar pela experiência em vez de sair, é uma decisão complicada, mas essencialmente ela decide e depois ela se sente péssima e ela de volta reage mal e eles se enfrentam, mas essa questão, se a pessoa com quem estou quer estar aqui ou não, é uma questão difícil e aberta. Margot tem muitos motivos complicados para tomar essa decisão. Eu acho que há pessoas que reagiram. É engraçado pensar que há muitas pessoas que nunca passou pela cabeça que uma jovem naquela situação poderia sentir e responder como ela fez, que foi inquietante. Eu queria que o desconforto estivesse. Havia mulheres que reagiram mal. Sim, com certeza. Eu nunca senti, nunca aconteceu comigo. Então, a maioria das pessoas conversando comigo diziam que entendiam. Outras pessoas poderiam dizer que não. Mas uma coisa que eu observei que muitas vezes eu falava com mulheres mais velhas e muitas delas disseram algo, sim, eu já estive nesse tipo de situação, mas não acredito que mulheres mais jovens ainda reagem assim. Uma mulher, eu pensei exatamente assim, ainda acontece, por quê? Acho que eu queria que não fosse verdade. Claro que eu também concordo com você. Queria que não fosse verdade. É uma situação terrível. Não há algo sobre essa história que funciona bem para um ou outro. Eu acho que Margot, pelo menos, tem uma realização. Eu não sei por que fiz isso. Eu me sinto qualquer personagem. São os momentos em que você há crescimento, onde ela se olha e pensa, aquela pessoa eu não entendo. E me parece que se há esperança num conto escuro, que é nesse momento que algo saiu errado, eu quero entender por quê. O futuro não vai ser tanto assim. Sheila, você estava dizendo que quando você estava buscando coisas para ler, para poder escrever o seu livro, que você via muitas coisas acontecendo comigo. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu estava preparando. Agora, um livro de não ficção que você conhece, chamado Selfish, Shallow e Self-Absorbed. São 16 escritores que falam sobre a decisão de não ter filhos. Nenhum deles quer, né? Então, são 13 mulheres e 3 homens.
Esse livro seria O Egoísta, Superficial e Autocentrado. Então, esse título, é Egoísta, Superficial e Autocentrado, essa é uma das acusações que mulheres que não têm filhos geralmente são acusadas de serem exatamente isso. E boa parte das mulheres escritoras no livro se sentem compelidas a dizer que elas não querem filhos, que elas nunca quiseram filhos, mas que eles adoram crianças, que eles têm sobrinhos, os filhos dos vizinhos, que eles amam os bebês dos amigos. Nenhum dos três homens nos livros tem qualquer compulsão para dizer isso. Eles não têm a maior razão para ficar se justificando sobre não querer ter filhos nem de gostar de crianças. Eles não têm que dizer nada. As mulheres parecem ser compelidas a fazer isso. Se você pudesse falar tanto do título, egoísta, superficial, autocentrado, e essa ideia de que você tem que compensar de alguma forma por isso. É a mesma coisa, as mulheres, como você pode ter filhos, enfim, se você puder biologicamente ter filhos, como o seu corpo pode fazer isso, tem uma coisa errada com você se você não quiser fazer. Essa é a impressão. E essa ideia de egoísta, superficial, egoísta, superficial e autocentrada, né? Superficial. Então, superficial por não ter passado pela maternidade, por não tendo tido a profundidade que essa experiência pode dar. A premissa é de que essa é a única experiência que pode dar a você esse tipo de conhecimento, de sabedoria. Se você não tiver filhos, você está preso num único lugar. Você vai ser uma adolescente eternamente. Que absurdo, enfim, coisas acontecem com uma pessoa pela vida inteira dela e que vão trazer todo tipo de conhecimento e sabedoria. Selfish, egoísta, você está só se dedicando a você mesma. Eu acho que isso está mudando, porém. Com o mundo no estado que está, do ponto de vista ambiental, eu acho que ninguém mais poderia dizer que é egoísta não ter filhos. Eu acho que cada vez mais pessoas estão exatamente ao contrário, que é egoísmo ter filhos, que é egoísmo trazer mais gente para a humanidade com essa crise climática e tudo mais. E por que tem a pergunta de por que você tem os filhos? A razão pela qual você tem um filho é para você mesmo. É a mesma razão pela qual você não tem filho, também é para você mesmo. Então, por que um é mais egoísta que o outro? Assim como se você não tiver filhos, há tantas formas de contribuir para o mundo, há tantas formas de amar o mundo, há tantas formas de exprimir cuidado, tantas pessoas para cuidar. São tantas tarefas que a pessoa que não tem filhos pode fazer com a plenitude do seu tempo e do seu ser. Então, para mim, me parece uma coisa antiquada, né? Uma crítica antiquada, que eu acho que está mudando, mas eu acho que sim. Eu acho que a razão pela qual elas dizem que amam criança, elas não querem ser vistas como monstros, elas são vistas como monstros se não têm filhos, então parece que é uma coisa pouco natural. Elas querem dizer, não, mas olha, eu gosto de criança, tá? Eu gosto de criancinhas, eu acho elas legais. Eu só não quero. São bonitinhas, mas eu não quero. Uma coisa, essa era a minha próxima pergunta, que você já deu início. Quando eu tinha 7 anos, a minha melhor amiga disse que a tia dela, que não tinha filhos, nunca iria envelhecer, porque ela nunca teve filhos. Então a minha mãe ia envelhecer, a mãe dela ia envelhecer, mas essa tia não ia envelhecer. E eu fiquei com isso na cabeça, que essa pessoa nunca ia envelhecer. Ela tem agora 80 anos, mas na minha cabeça ela tem 30 anos, porque ela afinal não teve filhos, ela nunca envelheceu. Então tem isso, né? Uma coisa que as mulheres que não têm filhos têm que lidar com isso, com a ideia de que você nunca vai ser um adulto, né? Ter filhos para mulher é como se fosse uma passagem para a vida adulta, né? Obviamente, tem muitas mães que não são adultas, a gente sabe, né? Que agem como crianças. É muito fácil fazer um filho, né? Você não precisa ser um adulto, você pode ter 14 e ter um filho, né? Não tem nada a ver com sabedoria e ser um adulto ou ser maduro, né? É uma pergunta sobre o seu processo criativo. Se você cria jogos para estimular a sua forma de escrever, ou no seu outro livro, How Should a Person Be? Como deve ser um adulto, se são reais ou se são ficção. E você falou que eles se baseavam nos seus amigos, mas na verdade eram como um reality show. E se essa influência de ter esses jogos vem do teatro, da sua experiência no teatro, como escritora teatral? Sim, talvez. Eu estudei, eu queria ser uma escritora de teatro, era o que eu queria ser na vida. E eu senti que escrever How Should a Person Be era, de uma certa forma, o que eu sentia falta no teatro, de escrever para o teatro. Estar com certas pessoas durante um certo período de tempo, colaborar, criar uma coisa em conjunto e se tornar íntima
com essa pessoa, com esse grupo. É uma espécie de performance, é uma espécie de espetáculo. E aquele livro vai ser um documento daquela performance. Então eu sinto que meu livro é muito próximo ao teatro. Quando eu acabei o livro, eu senti aquela espécie de luto, né? Quando você escreve uma peça, você se torna uma família com os atores. Aí acaba a peça, acaba a apresentação, e você diz, eu nunca mais vou ver essas pessoas, ou a gente nunca mais vai estar junto como um grupo. E sim, eu acho que as moedas eram um tipo de jogo. Por isso que é engraçado quando as pessoas me perguntam, você mudou algumas das respostas de sim para não? Eu falei assim, isso é roubar no jogo, não é divertido você ficar roubando no jogo, né? É divertido jogar o jogo de acordo com as regras. E escrever, para mim, é uma coisa lúdica, às vezes é difícil, sabemos que é trabalho, mas há essa sensação de brincar sozinho, é o meu jogo favorito, né? Será que eu posso tornar esse objeto, transformá-lo, colocá-lo no mundo e fazer com que ele se torne parte do mundo da forma que eu imagino? E até mesmo antes disso, será que eu consigo entender o que é essa imagem vaga na minha cabeça? E será que eu consigo passar isso para a página e em palavras? Quando eu começo a escrever um livro, eu não tenho personagens, eu não tenho um enredo, eu não sei o que vai acontecer. É quase como uma cor, ou um humor, ou um estado de espírito, uma coisa que não pode ser traduzida em um livro. Então, a tradução nunca vai ser o que aquela imagem original é. E, eu acho que com o meu atual livro há um outro jogo que eu estou jogando, que é diferente. Eu estou fazendo isso, enfim, existe aquele texto, text-to-speech, né, de texto para ou para a parte oral. E eu tenho ouvido, então eu transformo o texto em áudio. E aí eu tenho isso numa voz britânica, de um homem britânico. E é interessante porque o livro que eu ouvi no audiobook era What is Art? E Tolstói escreveu um livro chamado What is Art? E é narrado por esse narrador britânico, um homem. Então quando eu ouço o meu livro, eu sinto que é uma continuação com Tolstói. É como se ele fosse, mas será que Tolstói diria isso dessa forma? Então eu acho sempre divertido ter esses processos, não estranhos, mas que fazem com que cada livro seja um projeto totalmente diferente do anterior. Não é uma voz eletrônica, é uma voz eletrônica. É gerada, é como a Siri, só que com um homem inglês, é isso? Não é perfeita, mas é quase. É melhor do que eu contratar um britânico para trazer ele para minha casa e fazer ele ler para mim, é melhor do que isso. Talvez até fosse melhor, não sei. Você pode ter ali no teu, você pode botar ele no seu porão, né? Tem um personagem da Kirsten, tem uma história da Kirsten, que é essa mulher que encontra um livro de feitiços na biblioteca, ela vem e começa a fazer os feitiços, né? E com ervas e pedaços de cabelo, aquelas coisas. E de repente aparece um homem que se materializa pelado, lindo, maravilhoso, pelado no porão dela. E aí coisas horríveis acontecem. Eu não vou dizer, não vou dar spoiler. Uma pergunta aqui da plateia, se você pudesse falar de onde vem a inspiração para o Night Runners, Corredores Noturnos? Explicar o que é o Night Runners, ou Corredores Noturnos. Os corredores noturnos faz parte daquela coletânea que você mencionou no início. É um pouco, assim, um ponto fora da curva, né? Ele se passa no Quênia, que foi onde eu trabalhei como voluntária do Corpo de Paz, da Força de Paz. E a base da história é que um homem, também um voluntário, ele está tendo problemas controlar uma sala cheia de meninas e ele acaba sendo, enfim, atacado por uma figura, uma lenda chamada The Night Runner, o corredor noturno que ia para a sala dele, para a casa dele de noite, bater na porta e falar coisas horríveis e deixar objetos horríveis. E isso foi inspirado por uma história que eu ouvi pela família com quem eu morei. Uma das coisas que eles realmente gostavam de fazer era contar histórias horríveis que existiam, assim, daquele mundo surreal. E eles riam da minha incapacidade de entender se eu deveria acreditar ou não nessa história. Eles contavam as histórias do cara? Não, sobre Night Runner. Né? A ideia é que um corredor noturno é uma pessoa na comunidade que é possuído pelo desejo de ficar pelado à noite e correr até a casa das pessoas, basicamente atacando essas pessoas, chateando, enfim. Há detalhes horríveis, enfim. É uma coisa hereditária, as pessoas vão herdar isso dos seus pais. E
Eu falei, gente, peraí, será que é verdade? Isso é uma lenda? Eu disse, não, não sei, mas talvez é real, com certeza é real, cuidado com os corredores noturnos e tal. E foi divertido, foi só uma história. Então, a figura tem um papel diferente na minha história. Eu invento, é claro, um personagem e as razões pelas quais ele está sendo atacado. Mas é engraçado, porque muito tempo depois dessa história ser publicada, o principal personagem que acaba sendo um Night Runner, também o nome dele é Grace. E depois que o livro foi publicado, alguém me mandou um link para um documentário da BBC passado no Quênia, onde eles entraram num vilarejo e ficaram filmando o Night Runner. E aí o nome da mulher era Grace. E eu falei, ai meu Deus, eu previ o futuro, eu sou capaz de ler o futuro. Enfim, como todas as histórias são um pouco inspiradas por uma coisa que nós todos, e aí acabou. Então era verdade, existem Night Runners, existem Night Runners. Acho que sim. Eu acho que todas essas coisas aqui, em toda parte, existem nesse espaço entre realidade e o que não é real. Há o fenômeno do Night Runner e tem todas as histórias que as pessoas contam sobre eles. E o tipo de papel que eles têm. Enfim, olha só, cuidado, vai dormir, porque senão o Night Runner vai pegar você, né? É uma pergunta também se a imaginação é o oposto de expectativa. Eu acho que nós duas poderíamos responder. Sim, as duas podem responder. Imaginação é o oposto de expectativa. Bom, isso é profundo, eu acho, né? Não sei. Eu acho que para fazer alguma coisa que seja verdadeiramente surpreendente, você tem que manter a expectativa na sua cabeça, né? Eu acho que saber do que as pessoas vão esperar de você é um pré-requisito para tentar entender quais são as coisas inesperadas, se eu quiser surpreender as pessoas. Então, sim, eu acho que com certeza, mas ao mesmo tempo, eu não sei, com tantas vezes, a minha imaginação pode me levar a lugares comuns, às vezes. Às vezes, nossas fantasias são as coisas mais comuns, e ordinárias e chatas, coisas que nós fazemos. Então, eu acho que uma das coisas que nós tentamos fazer, eu tento fazer quando eu estou escrevendo, é de onde vem essa fantasia? Os trechos que eu li começam com imagine, é mais uma fantasia inesperada. Muitas vezes as fantasias que as pessoas estão imaginando sobre os seus colegas são muito mais comuns. Às vezes sim, às vezes não. E você, Sheila? Eu acho a palavra imaginação, um pouco confusa. Eu não tenho certeza o que é imaginação. Eu tenho esse livro chamado Children Tell Stories, Crianças que Contam Histórias, é de 76. E são, acho que assistentes sociais que, enfim, faziam com que as crianças contassem histórias para elas. E as crianças de 2 a 7 anos de idade. E as histórias são incríveis. São como 4 frases só, porque são crianças só de 2 anos, mas histórias são... A mamãe bateu no menino, a mamãe estava com muito raiva do menino, o menino caiu da cama e a mãe deu beijinho, boa noite. São todas assim, tiradas da vida dessas crianças, dessa forma muito traumática, né? Assim como a pior coisa que aconteceu para eles no último mês. É isso que é a história. E às vezes o gato bateu porque ele pediu um biscoito, né? São coisas que eles transpõem para eles se transformam em animais. Você falou da autoficção, parece tão estranho, porque tudo é como a mesma coisa. Todos os escritores, é claro, vão extrair experiências da sua vida e mudam um pouquinho. Até mesmo não escritores, até mesmo crianças de 2 anos que estão ainda no jardim de infância, vão fazer autoficção também, né? A mamãe bateu no menininho. Então, eu não sei de onde vem a imaginação. E também... Quando a imaginação chega, quando e por que a criança mudaria o menino para o gato, né? Usando o gato como se fosse o personagem. É uma tentativa de ocultar ou uma tentativa de expandir a história ou o self, né? E isso que eu estou escrevendo agora tem mais imaginação, tem mais invenção. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto... que é um pouco autobiográfico, como qualquer outra coisa, porque é sempre onde você está nesse momento, onde você está emocionalmente, nas emoções mais extremas do último mês. Então, não sei se imaginação é o oposto de expectativa. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, sabe? A gente só tem tempo para mais uma pergunta e eu quero perguntar a você, Sheila,
escrever o seu próprio nome, o nome dos seus amigos, como personagens do seu livro, o que faz isso? Muda o seu processo de escrita ou não? Quando eu fiz isso, a Margot, quando estava escrevendo How Should a Person Be, muitas das histórias eram transcritas. Eu saía com a Margot, falava, e eu transcrevia a nossa conversa, não sabia se eu incluir ou não no livro. A razão pela qual eu estava gravando e transcrevendo é que o livro que eu tinha escrito anteriormente se passava no final dos anos 1800, em Boston. Era muito formal, um ambiente, as frases muito literárias, assim, meio como Henry James. Então, quando eu comecei a escrever How Should a Person Be, eu queria saber na página como que nós realmente falávamos, que tipo de frase nós realmente usávamos saindo das nossas bocas. E é por isso que a transcrição aconteceu, escrevendo frases de uma nova maneira. E a forma que você transcreve, a Margot, Sheila, assim, os diálogos. E quando eu comecei a montar o livro a partir de todos os materiais diferentes que eu escrevi e coletei, no momento a Margot e a Sheila eram apenas nomes. E a pergunta era, não, por que eram seus nomes e por que eu mudei esses nomes? E eu parei e me perguntei, será que eu deveria mudar esses nomes? E eu tentei, e me ficou errado, parecia como uma máscara, e parecia como uma máscara desnecessária. Eu conversei com a própria Margot, eu falei, eu não sei se deveria ou não mudar os nomes. Ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça, ela disse, a gente fica mais seguro se você não mudar o nome, porque se você mudar o nome, vai parecer que tudo é verdade. E a gente está tentando esconder alguma coisa. E aí a gente fica vulnerável. Mas se você não mudar o nome, é só esquisito. E ninguém vai saber o que é verdadeiro ou não. Então, estamos menos vulneráveis. E eu achei muito esperto o que ela falou. E é por isso que eu mantive os nomes. E também porque ficava errado na página. Eu olhava e ficava Margareta, Shelley, sei lá, se eu mudasse coisas assim para nomes parecidos. Mas uma coisa que realmente fez, e a pergunta é o que fez para não mudar os nomes, eu acho que foi muito difícil para a nossa amizade e para a Margot, porque ela é uma pintora e ela tem uma carreira de sucesso como artista. E depois que o livro foi lançado, ela teve muita atenção, as pessoas diziam para a Margot, você é a Margot do livro da Sheila. E eu acho que isso foi difícil para ela. Ela não queria ser a Margot, que era minha criação, e eu não queria ser a criação dela. Então, eu acho que essa foi a parte difícil, né? Uma vez que o livro estava no mundo e saiu desse bolinha privada, nossa, e se tornou, começou a impactar a vida dela, saiu em 2010, há quase 10 anos depois, e eu sinto que a gente só agora está começando a voltar a ter algum tipo de equilíbrio. Eu nunca mais vou fazer isso. Você diz na sua amizade, né? Miles, o nome do personagem, do namorado, é inventado. Eu realmente queria manter os nomes fora desse livro, porque eu vi o que isso faz. Isso cria como se fosse uma mágica, né? Cria um feitiço sobre a sua vida. Eu acho que acabou o nosso tempo. Algumas fizeram perguntas. Eu vou entrevistar as duas separadamente na sábado, no Instituto Moreira Salles. Então, todos são muito bem-vindos a vir. É isso. Então, muito obrigada às duas autoras.